Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Westwing. Aqui comigo para a apresentação, o Marcelo Kenji, nosso CEO e CFO e DRI. Antes de começarmos, gostaria apenas de fazer um breve disclaimer. Essa conferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente, e todas as perguntas devem ser feitas pelo chat. Pedimos que, ao enviar suas perguntas, identifique com o nome e instituição que representa. Questionamentos de jornalistas podem ser direcionados à nossa assessoria de imprensa pelo e-mail imprensa@westwing.com.br. Para continuarmos, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, com base em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos e incertezas, pois dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora eu passo a palavra ao Kenji, que fará a apresentação dos resultados. Kenji, por favor. Lara, boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao call de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Westwing. Uma visão macro inicial, um, um bom trimestre para a Westwing. Tivemos uma margem EBITDA entregue sendo melhor do que a margem que nós entregamos no trimestre anterior. Essa margem do trimestre anterior já havia sido a melhor margem desde o segundo trimestre de 2021. Tá? Então, os últimos dois trimestres com resultados acima do que foi nos últimos 3 anos aqui da companhia, em termos de margem EBITDA. Isso entregue diante de um cenário ainda de estabilidade de mercado e, consequentemente, de GMV. Tá? E, sem dúvida nenhuma, esse resultado foi possível em função de algumas decisões e ações relevantes que foram tomadas ao longo dos últimos trimestres, em prol da rentabilidade do negócio. A gente vai destacar algumas delas aqui nesse call. E enxergamos que estamos, sem dúvida, diante de um ponto importante de mudança de foco. A partir de agora, sem dúvida, um foco muito maior em crescimento e margem bruta, tá? Uma vez que entendemos que a rentabilidade está mais próxima de uma referência saudável e já com este propósito de crescimento e de margem bruta, alguns projetos relevantes eh, já implementados ao longo desse último trimestre, que eu também vou dar um pouco de destaque aqui neste call. Tá? Iniciando a apresentação aqui, o primeiro gráfico à esquerda mostra na linha de cima em verde o GMV da Westwing, base 100 em relação ao primeiro trimestre de 2019, e a linha de baixo, tom de amarelo, seria o que nossa referência de mercado, sendo as buscas por itens de casa e decoração no Google, né? Ambos aí base 100 a partir do primeiro trimestre de 2019. O que a gente observa nesse gráfico é que a gente mantém nossa tendência de acompanhar o mercado, sempre com uma elasticidade um pouco maior, né? Nós tivemos algumas decisões importantes, como eu comentei no início. Uma delas foi a retirada do nosso portfólio de produtos de alguns itens que apresentavam aqui uma margem de contribuição, que a gente chama aqui de margem de contribuição 2, tá? Depois eu explico um pouco melhor ela, mas a retirada de itens que estavam com margem de contribuição 2 negativas, tá? E isso, sem dúvida nenhuma, afetou o nosso GMV, mas foi um movimento pensado e decidido em prol da rentabilidade do negócio. Em relação ao ano anterior, né, nós tivemos aqui
um- uma estabilidade com menos 1% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e de menos 0,6% também estável no acumulado deste ano. Alguns destaques importantes: o nosso canal Now, venda de portfólio fixo, né? E as nossas lojas, ambos tiveram crescimentos, same store sale, em relação ao ano anterior. E o clube é o nosso canal que segue com queda em relação ao ano anterior. No último call de resultados, inclusive, nós anunciamos algumas frentes de ação e de trabalho que estavam sendo conduzidas nesse sentido, tá? E a gente já apresenta aqui algumas que foram concluídas, dando destaque principalmente, tá? O que a gente concluiu agora no finalzinho desse terceiro trimestre, que foi a unificação das nossas plataformas Clube e Now, tá? Dando um pouco mais de destaque aqui em relação a este projeto, trazendo até um pouco de retrospecto aqui, desde, a, desde o do nascimento do Now como plataforma, ali logo no início da pandemia, 2020, já se discutia sobre a unificação dessas duas plataformas, né? É um projeto que até o momento nunca tinha saído do papel, tá? Principalmente pela percepção de complexidade que esse projeto tinha e trazia para toda a equipe, para toda a nossa operação. Eu queria aproveitar e fazer um reconhecimento merecido aqui para toda a nossa equipe, tá? Que simplificou esse processo e esse projeto e conseguiu executar com muita assertividade em 2 meses um projeto com expectativas sempre de acima de um ano, tá? Então, realmente, isso exigiu um esforço e dedicação de toda a equipe, todos de parabéns aqui pelo que a gente conseguiu alcançar. Acho que muito mais do que a entrega de um projeto específico, estamos diante aqui de uma importante mudança de mindset, é um aprendizado de simplificação e de execução e teste de coisas novas que a gente entende que serão aplicadas, sem dúvida nenhuma, nos próximos projetos. Isso vai trazer muito mais agilidade de resposta do negócio em relação ao mercado, né? Falando um pouco mais dessa jornada e desse projeto, essa virada foi feita logo no finalzinho ali do trimestre, nos primeiros dias já de outubro, tá? Sem dúvida, os 2, 3 primeiros dias foram desafiadores, com alguns pequenos ajustes a serem conduzidos. Nós estávamos preparados e muito atentos e fizemos isso muito rápido. Na primeira semana de operação das duas plataformas unificadas, o sistema já estava estável, tá? E agora, sem dúvida nenhuma, o nosso foco em relação a este projeto está na captura dos ganhos que nós sempre enxergamos com essa unificação, tá? E destacando um pouco quais seriam eles, nós temos, por um lado, um usuário do clube, tá? Que permanece, né, com um comportamento de consumo, com um tempo logado muito maior, inclusive uma frequência e recorrência de compra maiores, que a partir de agora passa a ter dentro da mesma plataforma todo o sortimento fixo de dezenas de milhares de itens do Now, incluindo um campo de busca que não existia no clube, e algumas outras funcionalidades, como por exemplo a wishlist. Então, são funcionalidades novas que existiam no Now e que passam a incorporar numa única plataforma e disponíveis para os nossos usuários do clube. Sem dúvida, a junção dessas coisas traz mais conversão e, sem dúvida, um cross-selling entre os usuários desses canais, tá? Isso evoluindo aqui na apresentação, ainda falando sobre GMV, destaque aqui nesse gráfico da esquerda,
a linha apresentando o percentual de crescimento em relação ao ano anterior. Estamos aqui completando o nosso quarto trimestre seguido com crescimento do Now em relação ao ano anterior. Esse crescimento, especificamente no último trimestre, de 16,4%. Ele se deu em função de um investimento maior feito em marketing, respeitando aqui, sem dúvida, as nossas premissas e referências de retorno sobre investimento. Né? Adicionalmente, trouxe um ticket médio mais alto, e aqui um destaque para a categoria de imóveis, foi uma categoria que cresceu muito neste canal. Né? Ela ganhou aqui quase 9 pontos em participação de GMV na venda total do negócio, com crescimento aqui de 2 pontos percentuais em itens vendidos. Esse crescimento em imóveis, acho que é importante destacar que ele também gera um impacto positivo na margem bruta. É uma categoria que a gente tem uma margem melhor e que, associado, sem dúvida, aos ganhos de eficiência, né, em fulfillment, em todas as outras despesas, vai ser refletido num ganho de margem de contribuição também importante. Uma outra estratégia que acho que é relevante trazer nesse trimestre, que também, né, impacta bastante a nossa margem, já indo aqui para o próximo slide, é o crescimento da nossa linha de private label, que nesse trimestre apresentou um crescimento de 1,3 pontos percentuais aqui de participação em relação ao nosso GMV. Tá? Destacando mais uma vez, segundo trimestre consecutivo, que a gente tem conseguido fazer isso com uma assertividade comercial e de criação de produto muito maior, porque a gente conseguiu crescer mesmo tendo feito uma redução de 35% na quantidade total de coleções dentro do ano. Então, sem dúvida, coleções muito mais assertivas e com uma redução de complexidade operacional. Sobre investimentos de marketing, como eu comentei, nós tomamos a decisão de subir o investimento em marketing, pois encontramos algumas boas oportunidades com um ROI, né, com retorno sobre investimento saudável. Isso, né, o percentual aqui mostra o crescimento e no gráfico da esquerda, e a barra de baixo mostra o valor absoluto aqui do investimento. Isso trouxe, né, como eu já mostrei no slide anterior, um crescimento de 16% no Now, que é o canal que é mais dependente, né, em relação ao investimento em marketing. Isso, sem dúvida nenhuma, num cenário em que o clube cai e o Now cresce, o Now ganha uma participação, uma representatividade maior, e é por isso que, como consequência, o investimento de marketing ele tem um share maior no negócio como um todo, por estarmos com uma concentração maior no canal do Now, que depende de mais investimento. Tá? Então, esse é um pouco a conclusão do motivo pelo qual a gente chega nesse acréscimo de investimento. Sobre fulfillment, tá? Lembrando aqui que a gente está falando de todas as despesas relacionadas aos custos, né, com adquirência e taxa de cartão, nossas despesas com frete, as despesas com embalagem, as despesas do nosso centro de distribuição e de atendimento ao consumidor, tá? Principalmente essas contas. Fazendo também um retrospecto, o nosso centro de distribuição, ele estava dimensionado para um faturamento de cerca de 4 vezes maior do que a gente tem hoje. Tá? Isso se deu no momento de pandemia, onde nós estávamos, de fato, vendendo 3, quase 4 vezes mais do que o que era vendido, e estávamos, além disso, também superestocados. Então, era um CD que estava preenchido, né? A estratégia muito bem executada ao longo dos últimos 2 anos por toda a nossa equipe foi de uma redução, primeiro, do estoque, né? A gente tinha um nível de estoque muito acima do que o negócio precisava, fizemos uma redução de cerca de 40% desse estoque, e essa tendência continua, inclusive, nesse trimestre. Isso, sem dúvida, liberou espaço para que a gente pudesse seguir com a sublocação proporcional a essa redução do estoque do nosso CD, tá? E, adicionalmente, adequamos toda a nossa operação e o nosso footprint para este cenário novo de patamar de faturamento. Isso desde
reduções de carga horária, segundo turno de operação e até o fechamento de um hub logístico que não fazia sentido continuar aberto, que foi do Distrito Federal. Buscamos também, né, dentro de fulfillment, uma eficiência cada vez maior com fretes, e o resultado disso é uma redução de 27% ano contra ano nas despesas de fulfillment. Isso sobre o net sales traz um ganho de quase 5 pontos percentuais, tá? E, sem dúvida nenhuma, deixa a nossa operação muito mais adequada ao tamanho e ao patamar do nosso faturamento atual. Aqui trazendo até o que eu comentei no início sobre a margem de contribuição 2, tá? Que é basicamente a margem após as despesas de fulfillment, então já partindo de receita líquida, tirando o custo de produto e tirando todas as despesas de fulfillment, chegamos aqui na margem de contribuição 2, tá? Essa margem, também fazendo um pequeno retrospecto, ao longo de 2023, enxergamos uma oportunidade de atuar com um aumento do nosso sortimento de produtos, indo para uma linha de long tail, tá? E o que nós identificamos foi que boa parte desses produtos desempenharam bem, mas uma parte deles não. E o que a gente fez foi exatamente avaliando item a item, identificamos aqueles que estavam com essa margem de contribuição 2 negativa, e eles foram retirados do nosso portfólio é, no início desse ano, ali no final do segundo trimestre, com bastante impacto agora nesse terceiro trimestre. Foi um projeto que durou aí quase 3 meses de execução, foi bem rápido, inclusive, o que a gente conseguiu fazer. E foi uma decisão, mais uma vez, né, em que a gente abre mão do crescimento do GMV, então era um GMV relevante até para o negócio, do qual a gente abriu mão em prol da rentabilidade, né? Acho importante dizer que mesmo abrindo mão desse GMV, todas as outras ações realizadas fizeram com que a gente conseguisse manter a estabilidade do GMV total do negócio. Lembrando que o clube, no caso, foi o mais afetado por esse movimento dos itens com margem negativa, tá? Principalmente nas categorias de cozinha e decoração, que tem um ticket médio menor, tá? Inclusive, isso está muito em linha com todos os movimentos estratégicos que a gente tem feito de maior eficiência. Então, além de ter tirado os itens com margem negativa, esses itens também eram itens com ticket baixo, e a gente ganha mais eficiência no negócio como um todo, tá? Isso também aconteceu, né, esse ganho de margem em função do que eu apresentei no slide anterior, que foi uma redução de despesa de fulfillment que acompanhou esse movimento de retirada de itens, né, com bastante foco aqui em custo fixo, inclusive, tá? E o resultado final dessa margem é um ganho de 4,8 pontos percentuais em relação ao ano anterior, saindo de 13 para 17,8, o que significa aqui em valores absolutos um aumento de 18,2% na margem de contribuição 2. Seguindo, em relação ao nosso SG&A, tá? Tivemos alguns one-offs relevantes nesse trimestre, mas já tirando este efeito, tá? E trazendo para uma base comparável, nós temos aqui uma redução de quase 44% na linha de SG&A. É importante ressaltar que isso tem sido apresentado ao longo dos últimos trimestres e que a gente segue com uma aceleração desse percentual de redução em relação ao ano anterior a cada trimestre apresentado aqui. Como indicador aqui final de rentabilidade, de resultado, na verdade, é nosso EBITDA ajustado, tá? Destaco aqui, portanto, os últimos 2 trimestres no gráfico da esquerda, né, com resultados superiores ao que a gente teve nos últimos 3 anos, então são comparáveis ali aos primeiros 2 trimestres do ano de 2021. Tá? Nós, enfim, entregamos essa melhor margem desde 2021. Tivemos aqui, ano contra ano, né, o ganho de EBITDA aqui de quase 80%, um ganho de 14 pontos percentuais. E destacando aqui alguns impactos positivos, né? Tanto de estabilidade de margem bruta,
quanto o crescimento dessa margem de contribuição 2, por todos os movimentos que eu já apresentei aqui para vocês, e ganhos de eficiência de modo geral em todas as linhas, incluindo o SG&A. Então, mesmo diante desse cenário, né, de estabilização de GMV, todas as ações aqui apresentadas foram o que garantiu a gente alcançar essa margem EBITDA no final desse trimestre, terceiro trimestre de 2024. Indo para fluxo de caixa, tá? Nós tivemos uma redução de 20% no consumo de caixa do negócio, então um número muito positivo aqui. Nós consumimos no ano passado, acumulados até setembro, quase 18 milhões e consumimos 14 milhões nesse ano. Tá? Acho que tem um fator importante aqui a ser destacado. Tá? Olhando aqui para o gráfico, as barrinhas aqui em tons de amarelo representam aqui as variações de capital de giro. Tá? No ano passado, nós nos beneficiamos de 12 milhões,4 de variação de capital de giro. Principalmente em função do escoamento de estoque, que foi mais agressivo no ano passado. Tá? Esse escoamento, ele, sem dúvida, não tem como ser tão agressivo quanto o ano passado. Então, o nosso ganho aqui de capital de giro, ele foi bem menor, 6,8. Tá? Então, este ganho que nós estamos enxergando de caixa, né, ele nós estamos conseguindo operacionalmente compensar, né, entregar um resultado melhor e ainda compensar um ganho menor de capital de giro. Então, de fato, estamos caminhando aqui cada vez mais para um ganho mais recorrente de resultado. Tá? Nós tivemos aqui também, só como destaque final, olhando, o gráfico está apresentando aqui o acumulado, né, do período, olhando só o trimestre, o terceiro trimestre, o ganho em relação ao ano anterior foi de 60%. Então a gente teve uma evolução de 5,7 milhões de reais aqui em relação ao consumo de caixa. Partindo para um panorama geral aqui dos nossos financials, começando, acho que principalmente aqui pelo acumulado, então olhando para as duas barras mais à direita aqui na nossa tabela, indo para as linhas finais ali, tanto de EBITDA ajustado, resultado antes do imposto de renda e resultado líquido, tá? São três indicadores que nós temos aqui cerca de 35% de melhora em relação ao ano anterior, nos três indicadores, tá? Analisando um pouco agora de cima para baixo, né, como que esse resultado foi entregue, o que nós temos aqui é uma receita líquida total, né, aqui sem ser o conceito sempre store sale, já considerando aqui o fechamento das lojas, né, de um ano para o outro. Então, uma receita líquida em queda de 10%, tá? Uma margem acumulada em queda de 1,2%, com uma redução de despesas operacionais de quase 22%, destacando aqui 16 de fulfillment, 27 total de SG&A no período acumulado, e foi isso garantindo aqui esse ganho importante aqui de resultado. Tá? Olhando especificamente o trimestre, tá? Primeiro, aí agora aqui as duas colunas mais à esquerda, tá? Destaco primeiro a linha de margem bruta, a segunda linha aqui da tabela, com um ganho de 0,2 pontos em relação ao ano anterior, trimestre contra trimestre. Relembrando apenas que no trimestre passado nós também apresentamos esse mesmo crescimento de margem. Então, essa queda que a gente observa no acumulado, ela é referente basicamente ao primeiro trimestre. Já nos últimos dois a gente conseguiu um pequeno ganho em relação à margem bruta, mostrando o resultado aqui dos trabalhos que têm sido feitos. A gente, quando observa, né, tanto fulfillment quanto SG&A, né, e as despesas operacionais como um todo, mais uma vez, o que a gente percebe é que no trimestre a gente tem um ganho mais acelerado do que no acumulado, mostrando que trimestre pós trimestre a gente tem conseguido fazer uma redução de despesas ainda maior. Destaco mais uma vez, né, olhando para a nossa margem EBITDA ali já
ao final da tabela de menos 4,6 pontos, que é a melhor margem ali desde 2021, tá? E um destaque super importante, tá? O resultado do trimestre, antes do imposto de renda e da contribuição social, positivo, pela primeira vez ali há muito tempo, desde 2021, em R$ 182 mil. Tá? Então, esse resultado positivo de fechamento do terceiro trimestre de 2024. Bom, lembrando alguns pontos importantes, já caminhando aqui para o final do nosso call, antes de abrir para as perguntas. Destaques importantes que a gente viu até agora. Tá? Nosso GMV do Now crescendo 16% em relação ao ano anterior no trimestre. Nossa margem bruta com crescimento de 0,2 pontos percentuais. Primeira vez que a gente, né, tem esse crescimento ao longo dos últimos 2 anos. Uma redução de quase 40% do nosso estoque em relação ao ano anterior, um movimento que a gente já havia executado, e isso aqui só mostra o quanto a gente tem conseguido manter a saudabilidade do nosso estoque. Despesas com fulfillment em redução de 27%, um ganho de margem de contribuição 2 de 4,8 pontos percentuais, redução, já tirando todos os efeitos de one-offs, de 44% no SG&A em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, margem EBITDA ajustada aqui em relação ao ano anterior com ganho de 14 pontos percentuais, também o melhor resultado desde 2021. Resultado antes do imposto de renda positivo, em 0,2 milhões de reais, e um consumo de caixa no trimestre 60% melhor do que o do ano passado e 21% melhor no acumulado do ano. Acho que esses são os principais destaques desse trimestre da Westwing. E encerro assim essa primeira parte da apresentação e passo aqui para a Lara para a gente iniciar com as perguntas e respostas. Obrigada, Kenji. Só lembrando que para fazer perguntas é só nos enviar pelo chat, tá? A gente tem uma primeira pergunta, Kenji, que a gente tem visto o crescimento do Now, e com o crescimento também em participação de vendas, e, consequentemente, o investimento em marketing tem aumentado. A pergunta é como que a gente tem observado essa dinâmica daqui para frente e se esse maior investimento ele está impactando no retorno. Tá bom, obrigado pela pergunta. É, acho que tem alguns pontos importantes que eu já destaquei ao longo da apresentação, que só vou reforçá-los aqui, tá? O crescimento do investimento, ele se deu por identificarmos oportunidades de crescimento de vendas, mantendo a nossa referência de retorno sobre investimento. Então, o nosso ROI aqui, ele foi sustentado, tá? Isso, sem dúvida, com o crescimento do Now, né, faz com que o canal tenha uma participação maior, tá? E, como eu comentei anteriormente, né, e até no call de resultados anterior, o clube é um canal que segue com queda e é o canal que mais trazia sessões orgânicas, não pagas. Então, com esse ganho de share do Now, essa eficiência total do negócio ela diminui. Eu acho que é importante dizer que esse movimento do investimento maior no Now, ele sem dúvida, a curto e médio prazo, ele continua, porque estamos identificando oportunidades com um ROI saudável, ou seja, desde que exista esse ROI, que ele esteja vindo, ele vai continuar sendo realizado, tá? Principalmente até que essa remodelagem estratégica e mais relevante do clube se conclua. Tá? E acho que é importante dizer, né, que por mais que o investimento percentual em marketing em relação ao net sales esteja maior, tá? Sem dúvida é um movimento que se justifica. E acho que a melhora, né, de 35% de EBITDA, sem dúvida nenhuma, mostra que o caminho escolhido foi acertado. Acho que é isso, Ara.
Obrigada, Kenji. A gente tem, inclusive, mais uma pergunta aqui, voltada a mais um benchmark de crescimento. A- Quem pergunta diz: vimos outros players do setor com crescimento de receita mais acelerado. Se você pode comentar como que a gente enxerga a Westwing comparado a esse crescimento e por que que a gente não teve esse mesmo crescimento como esses outros players. Tá bom, obrigado. É, acho que o primeiro ponto, acho que é importante destacar que, por mais que seja o mesmo setor, existem diferenças relevantes aqui em relação a mercado, né? Né, os diversos players do setor aqui no Brasil, me restringindo talvez até aqui aos que têm capital aberto, operam em patamares, em ticket médios diferentes, então são mercados diferentes. Tá? O que nós enxergamos é que no mercado onde alguns desses outros players operam, existem uma- muito mais oportunidades, tá, de operação no modelo marketplace. Tá? No nosso caso, uma operação como essa teria que ser em algo extremamente seletivo, em função do nosso posicionamento, marca e cuidado aqui com os nossos clientes e as nossas linhas de produto. Então, e até com relacionamento com os nossos fornecedores. Então, sem dúvida, acho que uma via importante de crescimento como marketplace, ela tem que ser muito mais seletiva para a gente. A gente percebeu que o mercado cresceu bastante em cima dessas linhas. Tá? E eu acho que, complementando, né, nós tomamos uma decisão consciente, calculada, para melhoria de rentabilidade, retirando itens que estavam com margem de contribuição 2 negativa. Né? Então, isso, sem dúvida, trouxe esse crescimento, esse ganho de margem para o negócio. Sem essa decisão, ou seja, se esses itens tivessem sido mantidos, o nosso GMV sempre store sale, que está estável, sem dúvida ele teria crescido. Então, acho que foi uma decisão acertada aqui em termos de rentabilidade, e acho que não só a nossa margem líquida, mas também o nosso consumo de caixa mostram a consistência e o resultado alcançado aqui nessas ações. Acho que é isso, Lara. Obrigada pela resposta, Kenji. Lembrando a todo mundo que para nos enviar perguntas é só escrever pelo chat, por favor. A gente tem mais uma pergunta, Kenji, que a pessoa gostaria de saber um pouco mais sobre o impacto dos especificadores, que foi comentado no release. Se você pode comentar um pouco mais sobre esses resultados. Claro. A gente falou bastante, né, no call de resultados anterior. Isso continua sendo uma frente importante de, de ação aqui para o crescimento do nosso GMV. As parcerias realizadas, elas seguem com um crescimento importante, tá? Em quantidade de itens especificados dentro dos projetos de arquitetura dessas plataformas, tá? Sem dúvida, acho que um resultado importante que a gente já observa nesse sentido é o crescimento da participação da categoria de imóveis, tá? Com quase 9 pontos percentuais a mais aqui de participação no share total das vendas da Westwing. Tem vários outros fatores, óbvio que contribuem para esse crescimento, mas sem dúvida esses projetos com os especificadores têm contribuído. E acho que só comentando que segue como sendo um foco estratégico para o negócio, uma parceria que tem parcerias que têm caminhado bem e que, sem dúvida nenhuma, faz sentido a gente continuar por todos os benefícios, não só de margem em função das categorias, né, de imóveis e private label que esses projetos trazem, mas também em função do posicionamento que alguns desses parceiros conseguem trazer para a gente através dos especificadores de alta qualidade que eles têm. É isso. Obrigada, Kenji.
Lembrando mais uma vez, pessoal, que é só nos enviar as perguntas pelo chat. Não havendo mais perguntas, eu retorno a palavra ao Kenji para as considerações finais. Obrigado, Lara. É importante a gente olhar em retrospectiva, né? Acho que os últimos 2 anos, né, foram 2 anos com um foco muito grande em ganhos de produtividade e de eficiência para o negócio. Sem dúvida, melhoramos significativamente a rentabilidade do negócio, né? Eu acho que, acima de tudo, fizemos isso de uma forma, temos feito isso, né, de uma forma consistente a cada trimestre. Essa é uma frente que, sem dúvida, continuaremos atuando ao longo dos próximos trimestres. Rentabilidade, eficiência, produtividade são assuntos que são perenes, né? Tem que ser sempre vistos. O que a gente entende a partir de agora, no ponto em que estamos, né, é que existe sim um ponto importante de mudança aqui em relação a foco e, sem dúvida, crescimento de GMV, de vendas e ganho de margem bruta são fatores que passam a ter um peso maior para o negócio. A gente tem uma série de ações, projetos e até redesenhos mais estratégicos voltados para isso. Tá? Mostramos aqui para vocês nesse call já algumas das coisas que já podem ser ditas, porque já foram entregues e já estão disponíveis aí no mercado. E que acho que o que é importante desse movimento, né, é que temos agora uma base com uma rentabilidade melhor sobre a qual a gente pode crescer, né? E, sem dúvida nenhuma, muitos desafios pela frente para alcançar esse crescimento. O mercado continua desafiador, mas que eu não tenho dúvida que serão endereçados pela nossa equipe, pelo nosso time, com a ajuda de todos os nossos órgãos de governança, como fizemos ao longo desses últimos trimestres, e estão aí os resultados para mostrar isso. Acho que é isso, Lara. Agradeço mais uma vez aí a toda a equipe, todo o time e por mais um trimestre entregue. Obrigada, Kenji. A conferência de resultados da UEFIN está encerrada. Agradecemos a participação de todos e boa tarde.